Voltamos novamente com a nossa live. Hoje a internet não está contribuindo muito, né, conosco. Tivemos uma queda aqui no nosso sinal, mas retornamos. E Capitão Alcino, né, o seu agradecimento, né, às catequistas, né, que o levaram, né, para o catecismo e as primeiras lições, né, da Igreja Católica, Capitão Alcino. O senhor estava falando um momento, lembrando aqui das suas catequistas, no momento que o sinal caiu. Então, o senhor prossiga aí com essa sua lembrança, né, aqui dos momentos do Colégio Nacional do Carmo, e é justamente essa égide religiosa, né, que é tão bem conduzida aqui no colégio para os seus alunos. Então, Cláudio, retomando aí, eu tratei também dessa questão, dessa áurea sagrada que existia ali em torno da capela, né? Eu acredito que você tenha escutado, eu tratei sobre isso. O quanto a gente tinha respeito, enquanto a gente tinha respeito de estar ali naquele ambiente, se a gente estava agitado no intervalo, na sala de aula, quando entrávamos ali, parece que todo mundo se contagiava com aquele ambiente que eu considero santificado ali, e a gente tinha toda uma mudança de comportamento, procurava respeitar. Eu acredito que ninguém nunca tinha praticado nenhum ato ali que as irmãs viessem a se chatear, e isso aí é uma coisa que eu guardo muito na minha memória, né? As orações diárias que nós fazíamos, né? E um detalhe que eu não poderia deixar jamais de esquecer, porque isso é muito marcante para mim. Eu morava ali numa casinha ali conjugada na Nestor Marinho, né? E o meu despertador era o alto-falante do Colégio Nacional do Carmo tocando as músicas de Padre Zezinho, né? Então, a partir dali eu já sabia que eu tinha que acelerar, porque já estava nos últimos 15 minutos para poder chegar ali, cortando caminho ali pela Rua do Cacimbão, mesmo jeito que o doutor Bernardo guarda a saudosa lembrança da Rua do Grupo, foi que ele falou, Rua do Grupo? Rua do Grupo. Eu guardo da Rua do Cacimbão, né? Que fazia parte do meu itinerário. E, então, assim, a questão da religião, o trato com a religião, o trato com o pensamento cristão, ele já começava logo cedo com as músicas de Padre Zezinho, os hinos de Padre Zezinho. Não posso nem dizer que é música, porque eu estou profanando o hino de Padre Zezinho. Ali é um hino, ali é uma oração, ali é uma coisa que traz, que nos traz paz. A verdade é essa, né? A oração, as canções de Padre Zezinho, elas são nortes, né, para a vida de todo mundo. E pontuando as situações, né, e nós vivemos aí durante esse período, durante a década de 80, eu não poderia deixar de recordar na segunda série nós tinha um aluno que não iniciou o pré comigo. Sim, antes de voltar a esse assunto, eu gostaria de mostrar essa relíquia aqui. Eu não sei se o pessoal vai conseguir ver aí na live, mas isso aqui é o convite da formatura de doutores do ABC, a minha formatura de doutores do ABC. Eu não sei se eu exponho isso aqui com orgulho ou um pouco constrangido, porque denuncia a minha idade, né? Esse convite aqui, ele é de 1987, né? É uma verdadeira relíquia, né? E nele eu tenho a relação nominal de todos os alunos, os ex-alunos que concluíram naquele ano, né, comigo, a formatura de doutores do ABC, né? Alguns destes que estão aqui relacionados são professores hoje do Colégio Nacional do Carmo, né? Outros eu encontrei, olha, em 87, outros eu fui encontrar já nos anos 2000, nos bancos acadêmicos da Universidade Federal. É o caso de Marcel de Olavo do Banco. O pessoal não deve lembrar muito de Marcel, mas lembra de Olavo, que era funcionário aqui do Banco Brasil. E outros entraram, são amigos meus, companheiros de trabalho, né? Estão ombreados comigo ali na labuta diária do 8º Batalhão, né? É o caso de Vanderlei Pereira de Oliveira, de Isaac Tarquinho, e as demais
os demais concluintes que eu ainda mantenho contato, né? Ana Beatriz, Islani, Maria Elisa, Ana Celina, Iris, Iris tá aqui, Iris Santos de Macedo, exatamente. Não queria errar o nome dela. E de Jaqueline Gomes, né, que é Jaqueline de Seu Pedrinho, de professor Pedrinho. Então, assim, uma galera boa aí terminou o pré conosco, né, o pré-escolar, e foi para a primeira série e estudamos até a oitava série, né, uma turma muito boa. Aqui está meu diploma. Isso aqui é um souvenir aqui daquela época, né? Eu acredito que muita gente ainda guarda esses diplomas em casa, né? É uma relíquia, né? Minha mãe guardava na casa dela lá, decorando as paredes do quarto dela, esse diploma. Aí eu quero aqui compartilhar isso com os senhores, né? São coisas da nossa vida, né? Que nos dá muito orgulho. Na segunda série, o pai de Isaac faleceu. Ele faleceu num acidente com uma pessoa que era muito conhecida na cidade, Edson do Paraná, ficou conhecido como Edson do Paraná, né? Sofreu um acidente, e aquilo ali marcou muito ali a minha turma, porque principalmente a postura que a professora teve de nos orientar como nós deveríamos apoiá-lo quando ele voltasse, né? Porque para uma criança que perde o pai, ali nós deveríamos ter o quê? Segunda série, nós deveríamos ter cerca de 7, 8 anos, e é muito difícil, né? A criança sofre bastante, né? E a professora deu nesse dia, eu recordo como se fosse hoje, a aula dela nos orientando como nós deveríamos apoiar o nosso companheiro, como deveríamos ser solidários com a dor dele, né? E isso é um ensinamento marcante e importante demais, que me marcou e eu carrego para o dia, né? Infelizmente, eu não recordo bem o nome da professora. Eu acredito que tenha sido a irmã de Maria do Céu, a professora. E ela deu aquela aula que foi muito tocante, eu nunca esqueci, né? Eu vou dar um pulinho aqui. Na quarta série, tem um episódio que eu acho interessante. Bom, Cláudia, a gente está pulando etapas aí. Eu falei da questão religiosa. Você vai fazer outra pergunta aí para eu continuar tratando desses causos, né? Então, a primeira pergunta foi respondida aí, da importância da formação cristã, da formação religiosa. Exatamente. Então, dentro do seu roteiro, qual seria a próxima etapa? Qual é o próximo assunto para a gente tratar? Não, é justamente sobre essas memórias que você tem, justamente, de sua vida estudantil aqui no Colégio Nacional do Cabo, você também está nos trazendo essas memórias, né? Lembrando esses fatos importantes, mostrando como é a atuação pedagógica do colégio em diversas situações. Você frisou muito bem aí uma situação em que o aluno perdeu o pai, né? E vocês foram conduzidos como coleguinhas, né? Do aluno a como recebê-lo e como tratá-lo num momento tão difícil para ele, foi realmente a perda de seu pai. Então, pode continuar com essas memórias que você nos traz e que relembra, lógico, quase todo mundo que foi ex-aluno aqui no colégio, no momento que você está falando, alguém está lembrando de um fato parecido, até o que você está citando nesse momento. Pode continuar. Então, na quarta série, eu vou dar um pulinho aqui para a quarta série, a terceira série, realmente ficou uma lacuna aqui nas lembranças, mas se eu puxasse mais, eu acredito que viria. Na quarta série, e nós ainda estávamos ali às voltas com o ensino da matemática, professora Lúcia Pereira era a minha professora de matemática, e eu me lembro que em uma das passagens lá, que deveríamos ter tratado da multiplicação, ela me perguntou quanto era 9 vezes 9, e eu não tinha estudado e não soube a resposta, né? Então, depois que ela me auxiliou e disse que 9 vezes 9 era 81, eu aprendi primeiro 9 vezes 9 do que em detrimento de todas as outras multiplicações, porque foi tão marcante para a minha vergonha que eu passei, que ficou na minha mente e eu sabia quanto era 9 vezes 9 e às vezes tinha dificuldade de saber quanto eram as outras multiplicações, mas 9 vezes 9 eu morri e esqueci. Eu vou morrer e não esqueço, né? E da quinta série,
Eu recordo muito bem de uma professora icônica que nós tivemos, né? E ela me perdoe, eu expus essa situação aqui, se de repente, mas acredito que não, é uma passagem até engraçada, né? Professora Dona Nevinha, né? Então, Dona Nevinha, ela era muito preocupada com o conteúdo, né? E eu acho que Cláudio Lima ainda é da sua época. A gente, quando fazia trabalho, fazia manuscrito e procurava fazer uma capa bonita para impressionar o professor, né? Com a letra bonita. Existiam umas plaquinhas, umas forminhas com o abecedário, né? Com ABC, e a gente ia preenchendo ali para fazer uma capa bonita, com lápis hidrocor, né? Para impressionar o professor. E aquilo não impressionava a Dona Nevinha, né? Então, quando nós entregávamos o trabalho à Dona Nevinha ia e rasgava a capa e jogava fora. E o cara ficava, meu Deus do céu, tentando do trabalho. Ela dizia, para mim o que vale é o que você escreveu, é isso aqui. Então, isso é uma passagem que eu gosto. Ela posicionava o óculos, ficava sentado na cadeira, né? Posicionava o óculos aqui na ponta do nariz, ficava olhando os trabalhos e ela tinha um cacoetezinho de mastigar a língua, né? Ficava mastigando assim, eu acho que era mastigando a língua, mas ficava mexendo assim, e isso também não sai da minha memória, porque um dia eu fiz uma capa muito bonita e ela rasgou, e para mim foi triste demais, mas eu acredito que a metodologia dela naquela época era correta mesmo. Da sexta série, eu recordo de uma passagem, professora Cida Brasil era uma professora muito dedicada, era uma professora que gostava, só para você ter ideia, eu me lembro que a professora Cida Brasil, quase todas a disciplina dela era voltada para as ciências biológicas, né? E eu me lembro que ela sempre se preocupava ela dava aulas de asseio pessoal, sobre asseio pessoal, da importância do asseio pessoal. Eu me lembro de uma aula dessa, assim, eu me lembro, tá aqui na minha memória, assim, eu me lembro tudo que ela falou nessa aula sobre a questão de asseio pessoal, até de como se enxugar, eu me lembro que numa aula dessa ela tratou. Então, ela era uma professora muito preocupada, mais uma vez, batendo nessa tecla de como o colégio ele forma o cidadão. Como o colégio ele não se limita a ensinar, né? Ele leva a aprender e os valores que eu digo que andam no mesmo patamar, religiosos, os valores do ensino, né? Do que você absorve enquanto estudante e os valores como cidadão. Está aí mais um exemplo disso aí. E uma passagem assim engraçada, né? Cida Brasil, com certeza é outra santa, deve estar num... Deve não, tenho certeza que Cida Brasil, Deus reservou para ela que Deus a tenha no melhor lugar, eu tenho certeza disso, né? E o pessoal, Cláudio, eu confesso a você que o pessoal bagunçava demais na Cida Brasil. Bagunçava, coitada, meu Deus. E ela pedia colaboração, e o pessoal conversando, e eu era um dos agitadores, né? Eu não vou também colocar uma cortina de fumaça aqui no meu comportamento, que eu era meio arengueiro, né? E ela, às vezes, se estressava. E eu me lembro que, quando mudou a sexta série, até hoje eu me lembro que a primeira aula de Cida Brasil na sexta série foi, a professora Cida Brasil foi ter dito, aquela Cida Brasil ficou para trás, agora vai ser no cabrecho, vai ser ferro. Não durava 2 dias, a turma já estava naquela auê de novo, né? Então, aí desse primeiro dia de aula de Cida Brasil na sexta série, né? Seguindo já para as séries mais aproximadas, né, ao término do curso, eu tenho também que referenciar aqui as aulas de português de Lúcia Pereira, né, que também foi minha professora de português, me deixou em recuperação na 8ª série, foi a única vez que eu fiquei em recuperação, era um menino danado, mas também nunca deixei de cumprir, de honrar com meus compromissos, né, com o meu estudo, e minha mãe, quem perguntar e encontrar com ela em Nova Cruz, ela vai dizer isso aí, e as minhas notas sempre foram notas legais, sempre foram notas boas. Nunca fui o melhor, mas também nunca fui o pior, sempre tive notas boas. E eu tinha muita preocupação em estudar, né, apesar de ser um menino meio arteiro. E quando assim que se aproximou, os períodos que a gente já estava estudando, que a gente estava
já com a noção de ter que fazer, na época tinha o pró-técnico, te lembra disso, Cláudio Lima? Lembro. Tinha o pró-técnico, então você fazia uma sequência de provas, se fosse aprovado, né, você já ia direto para a escola técnica. Ou então você fazia no final o exame de seleção, né? Na minha época, a gente já começou a ser trabalhado para isso, para o exame de seleção, né? Então, Maria do Céu, ela tinha uma preocupação muito grande, né? Foi quando a gente começou o estudo da sintaxe, que é um assunto da gramática assim, muito complicado, e eu me lembro demais de quanto ela tinha esmero, dedicação na transmissão do conhecimento, né? Nos levando ali a aprender, né? E eu me lembro que nós começamos a ter acesso à parte mais dura da matemática, né? Me lembro até que dos livros, né? O livro de Álvaro Andrini, era uma coleçãozinha das capas, um era amarelo, o outro era marrom, o outra capa era meio alaranjada, assim, mais abóbora. Eu me lembro demais das capas desse livro, né? E o professor era Irã, né? Então, Irã, ele tinha uma metodologia peculiar, né? Ele sempre que ele ensinava, porque eu acredito que o caminho é esse, é ensinar e já começar a exercitar, pôr em prática, porque aí você fixa melhor na mente, né? Então, ele ensinava, respondia os exercícios, né? Pedia para que nós respondêssemos uma parte em sala de aula e passava o dever de casa, né? E ele, o que é que ele fazia? Ele no outro dia, para corrigir os exercícios do dever de casa, ele chamava o aluno para ir resolver no quadro. As pernas tremiam, o cara tinha medo de errar. Então você se sentia obrigado, eita danado, será que Irã vai me chamar amanhã? E se eu não tiver estudado? Então você se sentia obrigado a fazer, estudar em casa, responder os exercícios, que era para na hora que ele lhe chamasse para o quadro, você não passar uma vergonha, meu amigo. Você não conseguia responder. Então, assim, isso funcionava, porque você estava sempre estudando, né, dentro desse parâmetro aí. Eu me lembro que tinha um método, a avaliação, ela valia, tinha um teste com 6 pontos, 4 pontos de conceito e a prova valia 10. Então, assim, quem tirasse os 4 pontos de conceito já estava bem, né? E 4 pontos de conceito é o quê? É acertar a questão do quadro, é não conversar, é não ficar com conversa paralela. Então, veja aí o quanto a didática de Irã, que Irã utilizava, que era também dos, não lembro especificamente dele, porque a gente tinha um respeito por ele muito grande, né? Germana, veja se caiu aí. Travou aí, meu amigo? Pode continuar. Voltou agora. Pode continuar. Então, Irã, a gente tinha um respeito muito grande por ele, né? E tinha isso aí. Na 7ª e 8ª série, aí a gente já tratava, por exemplo, geografia. Nós tínhamos o Ezequiel, as provas de Ezequiel, ela tinha 4 folhas. 4 laudas eram as provas de Ezequiel. Então, era muito interpretação de texto. Eu me lembro que o autor do livro que ele utilizava, o nome era Mellen Adas. Então, a gente tinha que estudar para... O enunciado da questão da prova era um verdadeiro texto. Então, você aprendia ali interpretação do texto, não deixava de ser um ensino de português, porque faz parte, né? E o ensino da geografia propriamente dita. Então, as questões, ela tinha enunciados enormes. E isso hoje é o que se pede em qualquer redação, em qualquer prova do Enem. Quer dizer, naquela época, o quanto nós tínhamos um estudo que até hoje é atual, né? Então, a gente se deve muito isso a Ezequiel. Miguel, da mesma, sempre nos trouxe livros muito... Miguel Rosa, né? Sempre trouxe livros assim, muito atuais, para tratar da história antiga, da história medieval, da história contemporânea, né? Para tratar da história dos dias atuais, né? Das questões políticas, mas sem paixão, sempre com uma visão assim muito
imparcial da coisa, né? Não existia militância política, não existia direcionamento para que se pensasse de uma forma. Então, a gente ali ficava tratando do conteúdo propriamente dito, né? E fazendo com que a gente construísse o pensamento, né? Construísse o conhecimento. E para Miguel Rosa eu abro um parênteses aí, porque Miguel Rosa, ele tinha a minha base do meu gosto musical, assim, eu adquiri nas aulas de Miguel. Ele nunca deixou de trazer um Caetano Veloso, um disco de Caetano Veloso, que eu me recordo demais desse livro, Tropicália, se não me engano, o disco de Caetano, né? Então, até hoje é um disco que eu escuto, e Marisa Monte, da mesma forma, eu me lembro que Miguel às vezes andava com a camisa de Lobão, e hoje é o som assim que a gente escuta até hoje. Então, Miguel, ele deu uma importância muito grande, foi uma influência muito grande assim para o meu gosto musical, para essa área cultural, né? E também, eu já esquecendo aqui, Fernando, que tem aquela casa de recepção, ele foi meu professor de artes, né? E eu me lembro que eu desenho péssimo, meu. Eu desenho péssimo. Isso é uma passagem também que eu acho que foi na quinta série. Até hoje, o melhor desenho que eu fiz foi por conta de uma técnica que ele utilizou, né? Então, a gente desenhava vários quadrantes, e eu me lembro até hoje do desenho qual era, num coelho, você desenhava vários quadrantes em cima do coelho e depois repetia somente a imagem que estava no quadrante com uma folha mais fina. No final ficava o desenho fixo lá, e eu acho que foi o coelho mais bonito que eu já desenhei na minha vida, porque eu desenho péssimo. Me lembro também demais dessa passagem aí. Eu também me recordo de... Deixa eu lembrar aqui, rapaz. Eu fiz algumas anotações aqui para não me perder, mas vamos lá. Eu me lembro que você passou... Eram 3 itens, né, que a gente deveria tratar o assunto. Qual é o terceiro, Cláudio? Não, o terceiro é justamente que você, dentro de todas essas experiências com a religião, né, com os ensinamentos que os professores trouxeram na área social, não é? Você frisou aqui, também na área cultural, né, que formaram a sua cidadania, que você, como ex-aluno do Colégio Nossa Senhora do Carmo, e nesta live nós estamos falando tanto para a nova geração que está aqui no colégio, dentre os quais as suas filhas, como para as gerações que já passaram aqui pelo colégio, como a minha, do irmão dela, Robinho, também estou comigo aqui também, Robson Nery, enfim, tanto o doutor Bernardo Pimentel, que foi o entrevistado da live de ontem, não é, que você trouxesse uma mensagem, logo após você concluir a parte das suas memórias, e por isso eu deixo você à vontade, uma mensagem sua para essa nova geração, né, do cuidado e da importância que esse colégio tem que ter na vida deles. Não é? Justamente nesse momento em que o colégio completa 80 anos. Como ex-aluno, né, a sua mensagem de homenagem a esse. Em seguida, eu deixo você à vontade para essa sua mensagem também. Bom, Cláudio, o finalzinho da mensagem aqui chegou um pouco cortado, mas eu consegui entender qual é a ideia que você quer que eu trate aqui, né? Então, sobre isso, eu tenho muita tranquilidade para falar. Eu já disse aqui que o colégio, ele foi eu retomo aqui o que eu já iniciei na live, agradecendo a minha mãe, porque ela teve esse tino, né? Ela foi visionária no sentido de nos oferecer a melhor educação que era disponibilizada em Nova Cruz, né? E para quem é filho de pobre, como eu sou, né? Fui criado só por mãe, fui criado só pela minha mãe, né? Apesar de muitos conhecerem aqui na cidade do meu pai, eu digo a você que se não fosse a educação, eu não sei o que eu seria, qual trabalho eu estaria desenvolvendo, né? Certamente, pela dedicação que minha mãe teve a gente, eu teria trilhado um bom caminho
mas sem a educação talvez eu tivesse uma vida muito mais difícil, muito mais complicada, né? E a educação, ela é a única alternativa, ela é a única saída para o filho do pobre. Não tem outra alternativa, é a educação. Então, quando o cara é filho de um empresário, quando ele tem uma tradição na família, ou ele tem algum outro recurso que possa lhe dar esse suporte, então é legítimo também que ele prossiga com o que o pai dele começou, né? A gente tem vários casos aqui em Nova Cruz, que pessoas que, né? E justamente porque conseguiram, com muita competência, tocar para frente o que o pai deixou de herança, né? E eu não teria outra alternativa, né? Mãe sempre deixou muito bem claro isso, né? Ela dizia até que ou você estuda ou eu vou falar com o seu Zé Gomes para conseguir um emprego, porque você trabalha ou estuda, pô, não tem outra alternativa não. Ela falava muito isso. Eu dizia, poxa, eu vou ver se eu estudo aí para conseguir ter uma condição melhor e para também, no futuro, propiciar à minha família uma condição melhor, propiciar às minhas filhas o que eu não tive, né? Então, não existe outro caminho. Para o jovem, a mensagem é essa, é uma pancada. Não existe outro caminho. Ou você estuda ou trabalha. O caminho do trabalho também é digno e é legítimo. O trabalho dignifica o homem. Mas você pode transformar a sua jornada, a sua vida, né? Como pai de família, como chefe de família, você pode transformá-la. Você pode ter mais recursos se você estudar. Você pode ter condição de oferecer uma melhor educação à sua filha, saúde. Você sabe muito bem como são as coisas hoje, né? Como o mundo é difícil, como viver está sendo difícil. Então, o que é que pode lhe trazer? O sol, isso é um jargão que a gente utiliza no militarismo, né? O sol, ele nasce para todos. Agora, a sombra não. A sombra, ela nasce para quem estuda. Então, estude, a juventude de hoje, eu digo uma coisa, estude, valorize a base do colégio, porque ela vai, se ela me deu suporte, vai dar a você também. Porque hoje é da mesma forma, os professores têm a mesma qualidade. Então, cabe a você se dedicar, colher o que o professor se dispõe a lhe dar, colher o que o professor está expondo ali na sala de aula, né? Aprendendo e futuramente fazendo com que isso renda frutos, né? E que você consiga ter uma vida mais tranquila. Para o filho do pobre, que sou eu, né? Eu me vejo nessa condição, só existiu essa alternativa. Eu fui para ela e deu certo. Deu certo. Eu acredito que eu tinha conseguido, pelo menos, ter uma condição de vida mais tranquila, né? Não, com certeza. E a base que nós tivemos aqui no colégio, e eu falo de ex-aluno para ex-aluno, né? Realmente foi e é tudo em nossa vida, pelo que desempenhamos hoje, pelo que representamos hoje na sociedade. Lógico, os ex-alunos, todos que fossem dar os seus depoimentos aqui, o depoimento era o mesmo. A base do colégio foi tudo na área religiosa, na área social, como cidadão em nossas vidas. Capitão Alcino, nós queremos lhe agradecer. Ou não. Inclusive, eu queria fazer aqui eu queria também trazer aqui um ponto que eu pontuei aqui e não tinha visto aqui. Eu acredito, a base do colégio, eu pendi muito para a área de humanas, né? Geografia, História, Português. Deixa eu corrigir uma falha aqui, eu devo ter cometido outras falhas, mas eu queria corrigir. A professora Rayana também foi uma professora muito marcante, que marcou muito a minha passagem pelo colégio como professora de inglês, né? Jamais poderia deixar de reverenciá-la, até porque ela é filha de um grande amigo meu, falecido, né? Renato do DR, uma pessoa que tinha um nível cultural altíssimo, né? E que eu tive muito orgulho de ser amigo, né? Então, assim, eu jamais poderia esquecer de Rayana, professora de inglês. Então, a base que Miguel, que Ezequiel, que Irã, que Lúcia, Maria do Céu, né, Rayana, eles me mostraram ali o caminho e eu pendi muito para a área de humanas, né? Então, eu sempre tive facilidade com geografia e com história. Sempre tive facilidade. Não sei porquê,
eu fui fazer jornalismo, né? Depois foi que eu vi que não ia dar certo, que é muito difícil, a jornada é complicada, o jornalista ele trabalha muito, às vezes é mal remunerado, não é reconhecido. Agora a classe jornalística ela está sendo muito questionada, quando na verdade a gente deveria valorizar muito, que se não fosse o jornalismo, a gente não teria acesso ao que a gente conhece aí, as informações, né? Então é uma profissão fundamental e eu vi que era mal remunerada, não me identificava muito com aquilo. As redações em Natal, né, por onde eu poderia ter trabalhado, trabalha com um salário, às vezes, um pouco reduzido, tem o chamado deadline, você tem a obrigação de sair e voltar com a matéria naquele tempo, então é uma correria muito grande, minha cabeça não funciona muito assim, nessa pressão toda, então eu vi que não era a minha área, né? Depois vim fazer direito aí na UERN, que também é da área de humanas, né? Porque eu tinha facilidade com geografia, com história, com português, né? Então, o meu teste vocacional, para que área eu iria, iniciou saindo do colégio. Foi na área de humanas, né? Como tem gente que se identificou com a matemática, né? Matemática, como eu já disse, muito bem ensinada pelo professor Irã, mas que também eu não tive muita aptidão depois, não. Depois veio função, veio trigonometria, e eu acabei correndo de sair, né? E gostei mais da área de humanas. Eu queria fazer também pontuar isso aqui também, tá certo? Pois bem, capitão Ciro, nós queremos agradecer a sua disponibilidade em participar conosco desta live. É a terceira de um total de 5 lives que iniciam toda a celebração, né, dos 80 anos do Colégio de Nossa Senhora do Carmo. Parabenizá-lo, né, pela sua vida profissional, pelo que o senhor exerce aqui em Nova Cruz, né, como oficial da Polícia Militar. Tão bem tem servido aqui a nossa população. Gostaria de parabenizá-lo e, em seu nome também, parabenizar todos que fazem o 8º Batalhão, né, pelo trabalho que eles vêm desenvolvendo aqui em Nova Cruz, os nossos colegas policiais, muitos deles, ex-alunos aqui também do Colégio de Nossa Senhora do Carmo. E eu deixo você à vontade, capitão Ciro, para suas considerações finais e algum outro esclarecimento, algum outro assunto que você, porventura, não pôde colocar durante a live, mas que no finalzinho agora pode ficar à vontade para suas considerações finais. Então, assim, Cláudio, você pontuou alguma coisa aqui antes das considerações finais e eu retomei aqui no meu pensamento. O colégio também tem uma parte disciplinar muito importante, né? Assiduidade, outros valores que a gente tem que seguir, outros princípios, né? Que o cidadão tem que seguir e que a gente... Cantar o hino nacional na entrada das aulas, né? Educação moral e cívica, né? Que eu cheguei a ter também. Foi uma disciplina que me foi ofertada durante o período do colégio, educação moral e cívica. Educação moral e cívica, olha o peso aí dessa disciplina. E pontualidade, você saber que tinha que chegar ali naquele horário, o trato, o zelo com fardamento, parece muito assim, e aquilo ali seria onde eu ia trilhar o meu caminho profissional, né? Olha aí, pontualidade, cuidado e zelo com fardamento, né? Isso aí tem tudo a ver com a Polícia Militar, né? Então foi para onde a gente acabou seguindo, o caminho que nós acabamos seguindo, e lá, hoje tem vários amigos meus que trabalham conosco ali, Isaac, Vanderlei, Alexandre Catolé, Anderson, vários outros alunos aí que foram alunos do Colégio Nacional do Carmo e hoje exercem suas funções assim, com muita maestria, com muito zelo, com muito cuidado, com muito orgulho também. Eu me sinto muito orgulhoso de estar ali de lado daqueles profissionais, né? E saber que a gente bebeu da mesma fonte, né? Que foi o Colégio Nacional do Carmo, né? Exercemos funções diferentes lá no batalhão, mas não existe diferenciação do grau de importância, né? Todos nós somos importantes ali, do soldado mais moderno ao oficial mais antigo. Então, a gente tem o mesmo grau de importância e todos nós somos iguais lá, só exercemos funções diferentes, né?
E para minhas considerações finais, ela não poderia deixar de ser voltada ao Colégio Nacional do Carmo, por isso que eu estou envergando aqui, vestindo essa camisa dos 80 anos, fiz questão de comprar, estou vestindo com muito orgulho, dizer a você que o colégio, o Colégio Nacional do Carmo é uma entidade de Nova Cruz, né? Eu acredito que por diversas vezes o hino do colégio, do poeta Diógenes da Cunha Lima, ele trata dessa questão, ele fala sobre o quanto Nova Cruz deve ao Colégio Nacional do Carmo, educando gerações, né? Médicos, oficiais das Forças Armadas, oficiais das Forças de Segurança Pública, advogados, professores, profissionais liberais, profissionais técnicos das mais diversas áreas, comerciantes, todos os profissionais que hoje fazem parte do nosso cotidiano, que se relacionam interpessoalmente conosco e que te beberam da mesma fonte aí do Colégio Nacional do Carmo, né? E isso nos dá muito orgulho. Eu conclamo, inclusive, a nossa diretora, a irmã Maria Augusta, assim que passar essa fase tenebrosa que nós estamos vivendo aí, do Covid, a gente possa retomar todas as nossas atividades culturais, que a população, a comunidade Nova Cruzeiro se identifica com as nossas atividades culturais, né? Então, por exemplo, os jogos internos, eles não podem deixar de existir. Os jogos internos, ele é uma passagem extremamente marcante aqui no nosso município. Então, o desfile dos jogos internos, ele já faz parte da nossa cultura. Então, eu peço à irmã Maria Augusta que, em hipótese alguma, deixe de presentear Nova Cruz com o desfile dos jogos internos, com todas as outras atividades que nós fazemos aí, que tem esse cunho lúdico, cultural, e que faz com que a gente se sinta cada vez mais identificado com o colégio. A sociedade Nova Cruzense se sinta cada vez mais identificada com o colégio. O colégio é um símbolo de Nova Cruz. O colégio faz parte do cartão postal de Nova Cruz, né? Não tem como dissociar Colégio Nossa Senhora do Carmo da imagem de Nova Cruz. E isso é motivo de muito orgulho para todos nós. Eu devo muito ao Colégio Nossa Senhora do Carmo. Tanto que eu não pensei duas vezes quando eu matriculei minhas filhas no colégio, porque eu sei que lá elas vão receber a melhor educação. Então, com muito orgulho, né, minha esposa foi ex-aluna, contemporânea sua, né? Exatamente. Minha mãe foi professora do colégio por 12 anos, ainda recebe mensagem de ex-alunos. Os professores que eu tenho oportunidade de encontrar até hoje, eu ainda nutro aquele respeito, aquela admiração e aquela dívida de gratidão que eu nunca deixarei de ter, tá certo? Eu sou da época que o professor, quando comemorava o dia do professor, saía com um carrinho de mão cheio. Eu me lembro que minha mãe foi professora, a gente ia com um carrinho de mão pegar os presentes dela, né? Hoje parece que a turma não está mais presenteando muito o professor, não. E para mim era um orgulho, nem que fosse uma lembrancinha. Quando manhã comprava, e ela sempre fez questão de comprar, porque ela também era professora, e eu levava lá o presente do professor. Então, o professor tem essa importância na minha vida. E eu reconheço isso. Eu até disse a Ezequiel, tem várias pessoas que eu me identifico como meu mestre em minha vida. Meu mestre em minha vida. E o colégio faz parte de tudo isso, né? Então, para sacramentar aqui a minha live, eu espero que tenha atendido as expectativas, eu espero que a gente tenha tratado os assuntos aqui que trouxe algum tipo de alegria ou de reflexão para os mais jovens, né? Eu espero, do fundo do coração, que tenha atendido a expectativa. Estou muito orgulhoso e muito feliz aqui com o desenvolvimento aqui do que nós tratamos aqui, dos nossos assuntos. Beleza, Cláudio? Beleza, capitão Alcino. Quero agradecer mais uma vez, em nome do Colégio Nossa Senhora do Carmo, em nome da nossa Madre Superior Irmã Augusta, de toda a equipe pedagógica das freiras, a sua participação, a sua disponibilidade em estar aqui conosco na noite de hoje.
colocando para nós um pouco da sua experiência como ex-aluno e o que o Colégio Nossa Senhora do Carmo propiciou para a sua vida, socialmente, religiosamente, como família. Queremos agradecer a você, capitão Alcino, e desejar a você uma ótima noite e fique com Deus. Boa noite a todos e até os próximos eventos aí, que eu sempre estou participando aí no colégio com as minhas filhas, né? Me revendo ali, revendo aquele momento com elas. Então, até o próximo evento. Boa noite a todos, muito obrigado pela atenção. E conte sempre conosco, conte também conosco ali na condição de oficial aqui do 8º Batalhão, né? Sempre que precisar, nós estamos lá de portas abertas para receber toda a comunidade aí, especialmente a do Colégio Nossa Senhora do Carmo, né? Para qualquer tipo de parceria, tá certo? Boa noite a todos, Cláudio. Meu abraço aí, meu amigo. Um abraço também, capitão Alcino. Boa noite, fique com Deus. Portanto, conversamos com o capitão Alcino Leonardo de Almeida Filho, capitão da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, oficial sediado aqui em Nova Cruz do 8º Batalhão, ex-aluno do Colégio Nossa Senhora do Carmo, ele que é da turma de 1995, a turma concluída em 1995. Agradecer mais uma vez a ele, dizer a todos que nossa programação continuará amanhã com mais uma live, onde nós teremos como entrevistado o doutor Adriano Aquino, ele que é advogado, ex-aluno desse colégio de Nossa Senhora do Carmo. Programação que continua na sexta-feira com a entrevista com Daniel Costa, ex-aluno e administrador, também será o nosso entrevistado, e possivelmente também a presença e entrevista também nessa mesma noite, na sexta-feira, de Dr. Diógenes da Cunha Lima, encerrando esse circuito de lives celebrativo aos 80 anos do Colégio de Nossa Senhora do Carmo. Teremos o tríduo preparatório, que começa na sexta-feira, e passando pelo sábado, concluindo-se no domingo, com missas às 8 horas da manhã, na sexta do sábado, aqui no colégio. Na sexta, participação especial de alunos, professores e funcionários de 2021. No sábado, para ex-professores e ex-funcionários, com participação especial deles. E no domingo, a missa será às 10 horas da manhã, também aqui na quadra do colégio, com participação especial de ex-alunos. Às 11 horas, aí nós temos um momento especial, convido a todos vocês que estão assistindo a nossa live. 11 horas terá a adesivação de carros e motos, e em seguida uma carreata que vai percorrer as ruas aqui da cidade, convidando a população e lembrando a população dessa grande festa dos 80 anos do Colégio Nossa Senhora do Carmo, que acontece na segunda-feira, em sua data magna, com alvorada festiva, no início da manhã, com a banda orquestra do Agreste, aqui de Nova Cruz. 8 horas da manhã, a missa solene, aqui na quadra do colégio, com a presença de autoridades civis, militares, eclesiásticas, e também do Instituto da Congregação das Irmãs Franciscanas. Então, todos estão convidados. Amanhã, mais uma live, às 7h30 da noite, aqui no Colégio Nossa Senhora do Carmo, pelo Instagram do colégio. Agradecer a todos vocês, desejar a todos uma ótima noite, fiquem com Deus, e amanhã, às 7h30,